Há 118 anos, dois visionários se juntaram para criar a primeira escola de comércio do Brasil. De lá para cá, a FECAP não parou de juntar. Juntamos sonhos, somamos esforços, aproximamos talentos e empresas. Juntamos quem é diferente, unimos fronteiras, colecionamos conquistas. Somamos conhecimento, unimos a tradição e o novo. Juntos, misturados, conectados. O que nos junta vai além do espaço físico da sala de aula. O que nos une é o espírito alvarista de trabalho em equipe, cooperação e inovação. Estar junto é ter alguém com quem contar. Estar junto é ter alguém para nos incentivar. Junte-se a nós. Juntos, iremos cada vez mais longe. Na FECAP, a gente realiza juntos. FECAP. 118 anos juntando tradição e juventude. Boa noite, quase boa noite, né? Boa tarde ainda, a todas e a todos. Meu nome é Edson Simone, eu sou professor e reitor aqui da FECAP, e é uma satisfação grande fazer a abertura e dar as boas-vindas para mais uma Semana Global de Empreendedorismo, que acontece neste ano como parte das atividades do nosso programa Conexões Empresariais. O programa Conexões Empresariais procura trazer, por meio de eventos como esse e outras ações, levar conteúdo relevante e ideias acionáveis para um público mais amplo que a nossa própria comunidade interna. Neste ano, a Semana Global de Empreendedorismo tem como tema o empreendedorismo com diversidade e colaboração. Bom, o empreendedorismo, seja como uma atividade de criar negócios de maneira mais específica, mais fechada, ou compreendido de forma mais ampla, como eu até prefiro, como uma atitude, é elemento-chave para a gente criar uma sociedade mais próspera. E nesse mundo complexo em que a gente vive, as nossas chances de sucesso serão ampliadas se a gente atuar, primeiro, em colaboração, e segundo, com um olhar atento e ações concretas para assegurar a diversidade, o que, além de ter um mérito intrínseco, amplia o leque de talentos e também a riqueza de visões para as organizações, o que pode trazer vantagens na arena competitiva. Para tratar deste tema relevante, importante, e também para trazer essa minha expectativa, esperança, mas uma esperança ativa, principalmente para os jovens que estão acompanhando a gente aqui, nada melhor do que a gente abrir esta semana com a participação da Luísa Helena Trajano e do Alessandro Saad. Os dois carregam na sua história elementos que são o tema do nosso evento. Muito obrigado, Luísa, muito obrigado, Alessandro, pela generosidade de compartilharem o seu tempo e a sua experiência e conhecimento. Também quero agradecer aqui muito ao professor Edson Barbeiro pela idealização e pela organização do evento e de outras iniciativas de fomento ao empreendedorismo e ao fortalecimento da competitividade das organizações aqui no Brasil. Obrigado e parabéns, Edson. E agora eu vou passar a palavra para você, porque eu acho que o público está ansioso para ouvir os nossos convidados. Então, muito obrigado pela atenção e um excelente evento. Claro, claro. Então, muito obrigado, professor Edson Simoni, muito boa noite a todos e a todas aí. Então, estamos aí abrindo o Conexões Empresariais sob a cunha da Semana Global do Empreendedorismo deste ano. Assim, guardamos para vocês, né, alunos, ex-alunos, ecossistema e comunidade da nossa casa, empresários, empresárias, um conjunto de conteúdos muito relevante que debate a temática do empreendedorismo. Assim, esse ano, a gente selecionou, na curadoria do evento, digamos assim, uma trilha de conteúdos particularmente impactante para o Brasil hoje, para o mundo hoje, que é a ideia de entender empreendedorismo na perspectiva dos jovens, não é isso? Que desejam crescer suas carreiras, que desejam
impactar o mundo, mas também, notadamente, na perspectiva da diversidade e da colaboração. Duas temáticas, duas linhas de pensamento que devem estar presentes na atividade empresarial como um todo, e a gente considera particularmente o empreendedorismo uma possível veia para termos países mais colaborativos, pessoas que enxergam o outro de maneira mais próxima, mais, enfim, agregadora, e também a questão da diversidade. Nessa semana, nós temos diversas apresentações, vocês sabem, hoje, com o Alessandro Saad, com a Luiza Helena Trajano, mas também ao longo da semana. Amanhã, muito brevemente, antes que a gente passe a palavra para os nossos ilustres convidados, debateremos a questão especificamente direcionada ao debate sobre a diversidade. Estaremos com o Romeu Sasaki, estaremos com a Simone Baracá, estaremos com diversos convidados que trabalharão a discussão sobre inserção dos diversos públicos no mundo empresarial e que desafios a gente tem que superar. Também teremos um debate particular sobre afroempreendedorismo, com a presença do nosso professor Jesus, com a presença de bastante gente muito legal, como a Adriana, entre outros que estão aí como líderes, como protagonistas da ideia e da presença dos negros no mundo do empreendedorismo. Também debateremos inovação e as competências necessárias a inovar, com o time da Ambev, o time da ZX. Debateremos o tema da gamificação do empreendedorismo, que acontecerá no sábado com a apresentação de nossos alunos. Enfim, nós temos uma semana muito próspera de debates, sempre aí às 17h30 e no sábado pela manhã. Quero, antes de também passar a palavra, agradecer especialmente duas instituições que estiveram presentes na curadoria e na organização deste evento, que é o Empreendedores Compulsivos, isso o Alessandro falará sobre ele é um dos representantes, e que são empreendedores com um nível de engajamento na ideia de mentorear alunos e mentorear empreendedores, ideias muito impactantes em termos de empreendedorismo inovador. E o ESPRO, nosso parceiro na FECAP há um tempo, e que é uma das instituições mais respeitadas, talvez a mais respeitada no campo do desenvolvimento de jovens para o futuro das profissões. Pois bem, vocês estão ansiosos não para me ouvir, mas para ouvir os nossos convidados. Eu queria apresentar o Alessandro a vocês, o Alessandro Saad, assim, que então está um executivo, um autor de livros, um palestrante, assim, um apaixonado pela educação, pelo trabalho e pelo empreendedorismo. Um dos grandes influenciadores do mundo digital hoje, no que diz respeito ao empreendedorismo, pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer e já admiro. Em seguida, após a fala dele, a fala da Luiza Helena, que evidentemente nos brinda, que é quase que dispensável a apresentação das pessoas mais relevantes do universo da administração e da gestão no Brasil hoje. Eles falaram brevemente para que nós possamos, posteriormente a isso, ter trocas. Então, preparem suas perguntas, preparem questões com a seguinte mentalização: o que a gente precisa fazer, qual tipo de desenvolvimento nós precisamos ter para termos melhores profissionais nós mesmos, mas também melhores empresas. Então, Carlos Saad, muito obrigado pela sua participação, e eu passo a você a palavra. Obrigado, Edson. Tenho certeza que a admiração é recíproca, né? Eu admiro muito o trabalho transformador que você tem feito na FECAP, levantando e mantendo a bandeira do empreendedorismo ativa, que na minha visão, e acredito que na sua também, a gente bebeu da mesma fonte lá na Babson College, é o elemento transformador dos mercados, dos países, de um modo geral, né, de tudo que acontece no entorno. Bom, como você falou, eu vou falar rapidamente um pouquinho dos compulsivos, que eu tenho dupla cidadania, eu estou aqui como superintendente executivo do ESPRO, mas eu sou o fundador da iniciativa Empreendedores Compulsivos, uma iniciativa com quase 15 anos, que nasceu com uma metodologia para acelerar negócios. Como professor de pós-graduação e de educação corporativa, eu percebia que os empresários PME brasileiros existiam muita dificuldade de entender estratégia. Então, a gente criou uma metodologia mais simples para que eles pudessem modelar os negócios, criarem planos de ação e implementar de uma maneira muito rápida. E, a partir daí, nós captamos recursos com grandes empresas e vamos, em nome delas, impactar comunidades e reaquecer ou redesenhar os modelos de negócio dos municípios. Basicamente, é o que a gente faz. E aí tem um braço que atende as grandes empresas e um outro braço que faz essa parte de mentoria, como a gente tem essa parceria com a FECAP, para alunos e desenvolvimento de projetos.
Bom, eu estou como ESPRO aqui, eu estou como superintendente do ESPRO, uma entidade que tem mais de 40 anos, uma instituição filantrópica que nasceu por uma iniciativa do Rotary. Foi a primeira instituição certificadora de aprendizagem de São Paulo, uma das 3 primeiras do Brasil, só que a lei da aprendizagem tem 20 anos, nós temos 42 anos de instituição filantrópica, com foco principal em educar, né, capacitar esse jovem, né, transformar e incluir esses jovens vulneráveis no mundo do trabalho, por diversas formas, de diversas formas. Uma instituição como a nossa, ela tem uma dependência muito grande das empresas, uma vez que são elas que geram os empregos onde nós alocaremos esses jovens que serão capacitados de maneira prática dentro da empresa e de maneira teórica em entidades certificadoras como o ESPRO. Além disso, como nascemos bem antes da lei da aprendizagem, nós sempre tivemos programas de formação para o mundo do trabalho, onde nós pegamos jovens entre 14 a 16 anos, 17 anos, e os preparamos para que possam ter uma melhor performance no seu primeiro emprego, possam sair melhor numa entrevista, então são alfabetizados no pacote Office, entendem como se vestir, o dress code, como se comportar e tal, e a partir daí nós os encaminhamos para a aprendizagem, para as vagas de jovens aprendizes que as empresas nos direcionam. Inclusive o Magazine Luiza é um dos parceiros do ESPRO. A gente tem uma preocupação muito grande, e é um pouquinho do que a gente vai falar mais para frente, quando a gente estiver conversando, em entregar para o jovem o que tem de mais moderno no que diz respeito às necessidades para que ele seja útil ao mercado, né? Então, uma coisa que eu achei maravilhoso do slogan de vocês é que a gente está conversando aqui para trazer conteúdo relevante e ideias acionáveis, né? E isso, para mim, é o pano de fundo de qualquer coisa que se predispõe a ter qualquer impacto. Né? A gente vivendo num mundo de fake news, onde é difícil você saber o que é fato, o que não é, e muitas pessoas colocando opinião como sendo fundamentação, conteúdo relevante faz toda a diferença. E ideias acionáveis, porque é uma crença pessoal minha, e que eu levei tanto para o ESPRO quanto para os compulsivos, é que se algo que você aprendeu hoje, você não consegue aplicar amanhã, tem alguma coisa errada. Seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, né? O conhecimento, ele tem que circular. Então, ideias acionáveis é um conceito que eu gosto muito. Eu queria falar rapidamente um pouquinho da questão do empreendedorismo jovem, né? Do empreendedorismo como mola propulsora de transformação de um país, o empreendedorismo como a principal linha de geração de empregos, empreendedorismo como aquecimento de micromercados ou de comunidades ou de ecossistemas locais. Nós acreditamos muito nisso, Edson, uma vez que nós percebemos que muitas vezes o jovem ele já começa a empreender, mesmo sem entender que está empreendendo, nas suas comunidades, né? Então eles são envolvidos eu acho que o pessoal do Afrobusiness, quando falar isso ao longo da semana, vão trazer alguns cases nesse sentido, né, que o jovem se envolve em iniciativas onde ele começa a monetizar a cultura, ele começa a trazer a arte, ou ele começa a trazer serviço ali para dentro da comunidade, com outros jovens, e começa de uma maneira informal, e depois o negócio começa a se estruturar, a crescer, a desenvolver, levando ao empreendedorismo que gera receita ali e aquece a economia naquela micro-região. Né? Imagina se esses jovens dessas comunidades conseguissem ter um suporte como o da FECAP, como dos compulsivos, se pudesse ter iniciativas ou ter acesso a políticas públicas como as que o ESPRO representa, como é que eles poderiam crescer mais rápido e acelerar esse desenvolvimento com conhecimento, com metodologia e tal. Então, eu acho que o desafio nosso é muito grande de inclusão em todos os sentidos, principalmente no que diz respeito ao conhecimento. A gente sabe que, por mais aquecido que seja o mercado, é possível que a gente não tenha vaga para todo mundo e que algumas pessoas terão como evolução natural o empreendedorismo e, ao invés de conseguir emprego, elas gerarão emprego para outras pessoas e ali, dentro daquela pequena região, ele aquece a economia, faz a economia circular e faz com que aquela região se desenvolva. E aí a gente pode depois conversar dentro dessa amarração de movimentos como Compre do Pequeno, como Compre por Perto, em que outras entidades, como aqui no Brasil o SEBRAE, lá fora como a própria Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial, apoiam para que isso aconteça. Então, eu acho que, para começar a minha fala, eu queria só deixar essa provocação desses movimentos que acontecem perifericamente
as regiões superaquecidas, super povoadas, e que a gente não percebe, mas também geram recursos, geram empregos, aquece a economia e faz com que as pessoas possam se sustentar. Isso, Saad, muitíssimo obrigado pela fala. Reforçou a admiração que eu já havia mencionado que tenho por você, pela instituição. Quero dizer até, inclusive, que um pessoal que já interfaceou, dizendo que foi jovem aprendiz no Espro, que tem muita saudade. Eu acho que devem ser coisas que emocionam você, como emocionou a mim aqui quando eu ouvi isso, viu? Muito bem. Muito legal mesmo, amigo. Então, quero agora apresentar a nossa convidada, digamos assim, a convidada de honra aqui do nosso evento, a Luísa, como prefere ser chamada, sempre informal, admirada por sua capacidade empresarial, mas muito admirada também por sua visão de mundo, por sua capacidade de enxergar o humano para além dos negócios. O impacto da empresa, os resultados financeiros da empresa, são admirações que todos nós temos por você, Luísa, e pelo Magazine Luiza, pelo Magalu. Quero passar a você, então, a palavra. Para depois, então, olha, muita gente quer conversar e tirar dúvidas com você, viu? E a expectativa é muito grande, e um grande prazer tê-la conosco, e aí também estender o meu agradecimento, a sua presença agora no Conselho da FECAP, fico muito agradecido também. Muito obrigado, Luísa, fique à vontade. Obrigada, Edson, professor Edson, prazer, em nome do reitor Edson, eu quero cumprimentar uma instituição que fez 118 anos, isso não é para qualquer um, então, por favor, reitor Edson, transmita todos os meus cumprimentos, porque é muito difícil uma instituição chegar em 118 anos, e o que vocês falaram, trabalhando entre o que é princípios, as coisas antigas, mas não esquecendo de estar trazendo o moderno. Quero cumprimentar também o Alexandre, meu companheiro aí de do trabalho do menor aprendiz, num trabalho que a gente tem. Muito obrigada aí, Alexandre, por estar com a gente. E o Vinícius, né, que está fazendo essa interpretação aí tão bem feita, tão bonitinho, que é o jovem. E todos vocês que estão assistindo. Eu sei que tem jovens, empreendedores, ex-alunos. Eu quero começar falando um pouquinho dessa palavra que está tão na moda, né? Empreendedorismo, né? O que é isso? Por que as pessoas estão falando tanto nisso nos 2, 3 anos para cá, né, Alessandro Saad? Por que as pessoas estão falando tanto nisso, né, professor Barbetti? Por que será, Barbetti, por que estão falando tanto nisso? Gente, porque cada vez mais o mercado está exigindo das pessoas, está exigindo adaptabilidade, inovação, agora mais do que nunca proposta, rapidez, e é tudo junto, e esse mundo digital deu uma nova conotação, nem vamos falar ainda desse tal de vírus, por enquanto, vamos falar do que está. Isso exige que a gente tenha muita flexibilidade, que a gente se foque em solução, que a gente busque todo dia essa paixão que tem, e é um perfil do empreendedor. O empreendedor é aquele que busca solução, que não foca muito nos problemas, é aquele que está sempre atento, buscando, que não fica reclamando, que ele até reclama um pouquinho, mas no outro dia ele está fazendo. Agora, você pode ser empreendedor tendo um negócio seu, você pode ser empreendedor, como também o Saad falou, vendendo alguma coisinha lá no seu bairro, na sua dificuldade, aquele menor, aqueles jovens, porque o empreendedor que está naquele bairro, aquele jovem, menor até aprendiz, ele começa a dar mais do que precisa para ele, ele começa a buscar alternativa, ele começa a ver coisas diferentes, ele começa a sonhar mais alto, que é o papel do empreendedor, ele é um empreendedor dentro da empresa, quando ele é um colaborador que vai além do que pede para ele, porque achar que você vai além do que pede para você não é bom para a empresa, é bom para você, e isso é o papel do empreendedor. Então, eu quero dizer que empreendedor é aquele que se desafia e que busca e que vai além do que pode ser dado, por isso que o mundo hoje exige muito esse perfil, e o perfil está muito adequado ao papel do empreendedor, que durante muitos anos era tido assim, ela é um empreendedor. Agora, sim, todo mundo quer ser um empreendedor, porque o mundo está exigindo isso. Então, depois o professor Edson pode me ajudar aí, se eu estiver falando alguma coisa, professor, coordenador do curso, mas é isso. Então, eu quero começar falando para as pessoas. Gente, os outros me perguntam muito, agora me perguntou, ai, Luísa, por que vocês têm tanto, conseguem...
eu fui criada, minha gente, com cabeça de solução. Eu tive a sorte de nascer num berço bem empreendedor, e de mulheres empreendedoras, que na época era muito raro isso, e de mulheres que nunca desistiram, de família muito simples. Eu já vivi um pouco melhor, mas de família que foram vendedoras de loja, cataram café mesmo. Antigamente tinha aqueles negócios que você, nas torrefações, minha gente, você catava café. Então, assim, mas de pessoas que sempre buscaram vencer e com trabalho, e buscaram e sonharam, né? Sonhar, muito bom você sonhar, porque você vai buscar, mas tem que fazer acontecer. Não adianta só viver dos sonhos sem fazer acontecer. Então, o que me ajudou muito? Eu sou filha única, hein, gente? Minha tia também não teve filho, fundou a empresa. Mas eu chegava da escola e falava para minha mãe, filha única, hein? Falava, mamãe, a professora fez isso comigo, ela me fez uma coisa que eu não gostei, ou ela me fez um bullying, alguma coisa parecida, não era bullying na época, não existia isso, né? Mas ela falava, é? O que será que você pode fazer para a professora mudar de você? Então, ela sempre jogava a solução para mim, porque nós temos mania de achar que os outros é responsável pela nossa vida. Não é jovens e quem está me falando, que a oportunidade precisa existir. E que a S-Pro e a faculdade ficar fazendo é oportunidade para você. O Magalu faz, os programas dos jovens aprendiz faz, onde realmente nós temos 60% da população que ainda não tem oportunidade. Essa é a minha preocupação. Porque à medida que tem essa oportunidade, como alguém escreveu para o SAAD agora, é uma questão de vocês quererem. Porque nós não podemos querer que vocês queiram. O que a gente pode é dar oportunidade. Mas o tamanho do seu voo e aonde você vai chegar vai depender de você. E uma das coisas que eu posso te falar, que parece muito simples, é buscar solução, minha gente. É parar de apontar o dedo, porque isso está ruim, o mercado está ruim, eu não arrumo emprego. É batalhar. Esses dias eu estive num programa em Recife, agora, sexta-feira, é onde ganha o mundo. Era para jovens de periferia que eu ia para que depois de muito esforço conseguia ter uma verba do governo para ganhar o mundo, para ir fora, sabe? Achei muito legal. Depois eu quero te passar esse programa para a gente ver se a gente aprende. Aí eles pediram para alguns jovens fazer um testemunho comigo. E eu escutei uma coisa muito triste, um jovem que com 9 anos, o pai foi assassinado, ele é de periferia, com 9 anos o pai foi assassinado, e a mãe pegou uma doença que ele não tinha alternativa, uma doença, ele deu o nome, gente, mas nesse aspecto eu sou meio ruim de memória. Então, com 9 anos, ele já vendia bala, coxinha, para poder ajudar. Só que depois que o pai foi assassinado e a mãe, ele teve que assumir os irmãos menores, tomar conta. E aí, mas o sonho dele era aprender inglês, era crescer, e ele foi, nos momentos, fazendo cursos à parte, e ele ganhou uma bolsa dessa, ele foi para a Inglaterra, e ele hoje leciona inglês nas periferias, para os meninos, e voltou para o Brasil e está ajudando a sua comunidade. Então, assim, esse jovem, ele quis. Parece que quando a gente quer e para de focar assim, mas minha mãe, meu pai é alcoólatra, meu pai não sabe disso, minha mãe não. Quando a gente para a focar na solução, eu garanto a vocês, as coisas aparecem, a vida vai dando oportunidade para a gente. Agora, o mais difícil para mim, eu não acho que lidar com gente é difícil, eu tiro esse paradigma. Eu acho que gente que não quer, não adianta a gente tentar. Lidar com gente que quer, eu não sei se o professor, se o SAAD concorda comigo, lidar com quem quer é muito diferente. Agora, quem quer não desiste fácil, é o papel do empreendedor. Minha gente, eu fui mulher, sou mulher, e adoro ser mulher, sou super feminina, falo que eu estou chorando, entoando. Imagina, eu sou de Franca, Franca é uma cidade, é a última cidade do estado de São Paulo, 70% lá é mineiro e 30% é filho de mineiro, e a gente fala porta, não fala porta, não, fala porta, portão, e eu fiz questão de não perder minha essência. Agora, imagina vocês, eu, há 40 anos atrás, muito novinha, eu vinha fazer negócio em São Paulo. Até hoje eu sou a única mulher da minha área, você imagina isso há 40 anos atrás, falando porta, portão, não tendo Harvard, tendo uma faculdade
de Franca, que era legal, e eu não posso falar porque foi lá que eu aprendi, mas numa escola da vida, com 12 anos eu já trabalhava em dezembro, com 18 anos eu fui trabalhar e fazer faculdade à noite. Quando eu chegava aqui, você imagina, Luísa, mas como foi para você? Bom, como eu não tinha dó de mim, eu não me sentia rejeitada, eu enfrentava. Toda vez que me discriminava, eu falava, agora mesmo eles vão ter que me ouvir. Até hoje. Só que eu entendo e tenho uma luta danada pela mulher, pelo negro, vocês sabem disso, porque a diversidade, minha gente, num país igual ao nosso, a Nestlé está fazendo 100 anos de Brasil. Esses dias eu dei uma palestra com o presidente da Nestlé, é muito bom, Edson, para você convidar, que ele fala muito por que a Nestlé trabalha com a diversidade. Se você quiser, eu abro contato com você, já que eu estou no seu conselho, eu tenho que ajudar em alguma coisa aí. Ele fala que a Nestlé precisa ter diversidade, sabe por quê, minha gente? Senão ela não consegue ter o produto para o consumidor. Ela não consegue criar o produto certo, porque se ela não tiver gente diferente sentando nas suas cadeiras, ela não pode ser uma empresa, um país que tem 50% negro, tem 15 milhões de pessoas com deficiência, e assim por diante, como é que ela vai criar o produto certo para essa diversidade? Então, hoje não é uma questão de eu querer ter, além de, hoje, depois eu vou ler uma carta para o meu filho, eu pedi agora, que eu nunca preparo, que as pessoas, que vocês têm que ter uma missão, porque o que vale na vida agora, o Saad pode me falar, o reitor pode falar, é quando a gente sabe que a gente leva as pessoas mais longe do que elas acham que pode ir. E para isso a gente precisa se levar mais longe. Quando veio a epidemia, gente, pela primeira vez eu fiquei anestesiada 2 dias. Eu acho que eu senti profundamente o que se passava, o que ia se passar no Brasil. Depois eu leio a carta para eles, mas no fim. Ela está falando da carta que eu pedi, ela já veio. Então, assim, eu fiquei muito anestesiada. Daí, 2 dias, um sobrinho meu, cadê você, tia? Eu nunca tinha vivido isso. Olha que eu já vivi crise que vocês não imaginam, né? Vivi crise que o Collor tirou dinheiro, o povo espirrava lá fora, nós íamos para UTI, era inflação todo dia, quem mandava era etiquetador de supermercado, era juro alto, falta de capital de giro, mas eu vi que o negócio era sério, porque nós temos um só inimigo, é um vírus, e não tem negócio com ele. E a gente fica brigando com política, defendendo o meu, não defendendo o outro. Chega, minha gente, pelo amor de Deus, nós precisamos pensar no Brasil como um todo. Então, dentro disso, eu quero dizer que eu procurei me levar mais longe, gente. Quando eu vi que eu não conhecia nem Zoom, nenhuma plataforma dessa, eu me senti muito boa. Mas não é no sentido de falar, isso é mal, não. Eu sou filha única, eu tenho autoestima boa. É no sentido de falar, agora você vai ter que estudar muito para compensar o que você não sabia. Sabe, eu disparei quando você vê que eu tenho luz certa, eu tenho altura de cabeça certa, eu estou dando aula, Edson, de tecnologia digital. Mas não é que eu sou boa, é que eu me esforcei muito durante 2 meses para conhecer, muito mais que vocês, jovens. Mas eu vi que essa conexão digital vai ter o físico, se Deus quiser, mas ela veio para ficar. Então, claro, eu tenho que aprender como é que faz as conexões, por que é boa, por que não é. Então, eu vou passar agora, para não cansar muito, para perguntas. Eu estou aberta aqui para vocês falar o que for. Pode me perguntar, um pergunta para o outro, eu estou às ordens aqui, para dar mais dinâmica, porque eu também aprendi, deixa eu falar, que não dá podendo ficar falando meia hora, 1 hora, não, essa conexão, a gente tem que interagir, interação vai ser... Eu queria até um palco ao vivo no Magazine Luiza, que o povo entra e conversa, porque interação vai ser a palavra de vez dessa conexão digital. Então, eu falei, deixa eu falar um pouquinho, deixa o povo me perguntar. Excelente, Luísa. Excelente, Luísa. Mais uma vez, as suas palavras reforçaram e foram ao encontro da admiração que a gente tem por você, por sua história, pelos exemplos que você traz. Muitos comentários aqui dos nossos alunos, jovens, também empresários que estão presentes, no sentido de destacar a sua história e como ela é exemplificadora. Não é isso? Como é bom ser exemplo. A gente também na docência, não é, Saad? Nós também como mentores de empreendedores, temos a responsabilidade de viver aquilo que a gente fala. E a Luísa faz isso há muitos e muitos anos, e pode falar com muita propriedade. Sabe, tem aqui diversas questões. Por gentileza, Saad, claro. Não, é que a Luísa estava falando, tem uma história que
A gente conversa muito lá no ESPRO que a gente é uma instituição filantrópica, a gente não tem tanto dinheiro, e o dinheiro que entra, ele tem que ir para o jovem, né, para as ações com o jovem. Então, é tudo muito contado e tal. E apesar da gente ser uma das maiores, a gente ter operação nacional, continua sendo muito contado. Todo dinheiro que sobra é mais um jovem que a gente impacta, né? E aí veio esse negócio da pandemia e a gente falou assim, putz, e agora? Como é que a gente vai fazer? A gente não tem 100% dos colaboradores com notebook, a gente nunca fez home office na vida, na aprendizagem o EAD era proibido, só era permitido para longas distâncias, não sei o que, tal. A gente criou um comitê de crise, sentou com o conselho e tal, a gente começou a fazendo. Então, suspendemos as aulas presenciais, botamos os colaboradores em home office em uma semana, pega o computador do instrutor, empresta, pega o desktop, acessa remotamente o que está no escritório, tal. Fomos fazendo. E aí a gente viu que começou a andar, a gente já estava no processo de digitalização e a gente fez um combinado, ó, se der certo, o mérito é do time. Se der errado, a culpa é do Covid, e tá tudo bem. Vamos em frente. E com isso a gente conseguiu chegar agora, no final do ano, com um impacto bem menor do que a gente imaginou que receberia em função da pandemia, do desaquecimento da economia. A gente continua impactando os jovens, não como nós queríamos no início do ano, mas continuamos protegendo o jovem, nós conseguimos fazer os atendimentos das assistentes sociais, das analistas de acompanhamento, das psicólogas sociais de forma virtual, criamos uma plataforma de AD, convertemos os conteúdos do presencial para o EAD, construindo objetos de aprendizagem, fomos fazendo as coisas acontecer à medida que surgiam as oportunidades. Eu acho que um pouco disso é a pegada do empreendedor, né? É bem o que a Luísa falou, assim, ao invés de você ficar com pena de você, vai atrás de uma solução, busca os possíveis caminhos. Então, o tempo todo eu provocava o time. Gente, como é que a gente pode fazer isso? Vamos fazer aquilo? Vamos seguir em frente. E com muita transparência, né? Pessoal, ó, o mercado ainda não está tão pesado, mas ó, se ficar ruim, talvez a gente tenha que suspender contrato, talvez a gente tenha que reduzir carga horária e salário. A gente vai fazer de tudo para não demitir, mas, pô, e a gente, a cada mês, eu fazia uma live com o Brasil todo, e conversava, e não sei o quê. E o que a gente viu foi que quanto mais transparente e parceiro você é, mais as pessoas se engajam internamente, e mais elas acham soluções para fazer a causa crescer. E nisso, assim, eu dei uma sorte danada, porque no ESPRO todo mundo é engajado, né? Todo mundo tem engajamento com a causa. Então, é mais fácil para a gente, né? O difícil é recurso, mas o engajamento... Então, cada um foi trazendo uma solução com o seu ponto de vista e tal, e no final, a gente conseguiu fazer um monte de coisa que a gente não imaginava. Então, a gente conseguiu não só ajudar o jovem, mas com empresas parceiras, nós fomos atrás e conseguimos fazer doação de cestas básicas. Tem outra empresa parceira, que a gente, esse Formação para o Mundo do Trabalho, que é um programa presencial, a gente está fazendo de maneira virtual, permitiram que a gente comprasse tablets, a gente coloca na mão do jovem, está sendo capacitado. Claro que não está perfeito, né? A gente botou 14 mil jovens em EAD de uma hora para outra. Não tem nenhuma faculdade que faz isso síncrono, né? Então, até os fabricantes dos softwares, a gente está conversando para ver como a gente faz funcionar. Então, eu acho que o foco na solução e não sentir pena de você é uma coisa muito importante, é uma característica do empreendedor, né? E se a gente consegue levar isso para dentro da sala de aula, para o jovem saber que ele tem que ter curiosidade dentro da empresa, que ele não tem que ter medo de perguntar, de propor coisa, de colaborar, ele vai longe, que é um pouco do que a gente vê desse jovem que é vulnerável, esse jovem que vem com curiosidade, com fome de saber, de fazer. Ele só precisa de ajuda, de ser capacitado, que alguém explique para ele a regra do jogo, que explique como se joga, que dê as ferramentas necessárias, eles vão muito longe. Volta e meia eu recebo contato no LinkedIn, ontem mesmo, uma jovem entrou em contato comigo espontaneamente, agradecendo que há 14 anos atrás ela foi aprendiz, ou é gerente de uma empresa. E a gente tem um programa dentro do ESPRO, que é um podcast, que a gente entrevista os jovens que já seguiram carreira, né? Eu já falei, faço questão de te entrevistar, de você contar a sua história para a gente, de como começou, como foi difícil, como a gente está desenvolvendo agora e tal.
Então, o que a Luísa falou é super importante e faz todo sentido, né? Não importa de onde você veio, não importa a cor da sua pele, não importa a sua orientação sexual, não importa o país onde você nasceu, o que importa é a vontade que você tem de chegar lá, e claro, respeitando as pessoas, as instituições, mas é a vontade, é a determinação, é a atitude. Excelente, Alessandro. Excelente, Saad, mais uma vez destacando exemplos claros, sobretudo diante desse contexto da pandemia, como a atitude empreendedora nos ajuda, né? Amém. A atitude que a Luísa destacou como solução, não é isso? Eu fui educada para dar soluções, assim, não fui educado para exacerbar os problemas, fui educado para buscar soluções, eventualmente adaptativamente, como essa que você mencionou, isso, de modo a não necessariamente dentro de scripts pré-determinados, né, esse mundo de jogo de cintura, flexibilidade. Vamos juntos aí nessa estrada de educar jovens, meu querido Saad. Eu tenho várias perguntas aqui, e eu vou tomar a liberdade de alguma maneira, vamos dizer assim, agrupá-las, e eu vou começar pela seguinte pergunta, que, evidentemente, a nossa audiência faz. Qual o papel da educação? Né? Somos uma escola, a FECAP é uma escola, uma universidade, a própria Luísa mencionou sobre as faculdades que estudou, etc. Qual é esse papel? O que a gente pode fazer como professores? E esses alunos que estão aí, o que eles precisam fazer para ter essa trajetória, Luísa? O momento estudantil tem qual finalidade de estudo, hein? Bom, primeiro, acho que nem precisa dizer que a educação é a base de tudo, né? Eu acho que isso é importante. Eu quero aproveitar a oportunidade, assim como o Saad falou, cumprimentar todos os professores desse Brasil. Eu fiquei no interior, de Minas Gerais, numa fazenda que eu tenho, eu vi as dificuldades que tiveram os professores e eles se desdobraram para poder, em 15 dias, sem capacidade de tecnologia, sem Wi-Fi, como diz o Saad, sem nada, o que eles fizeram, tinha professor que entregava até para os alunos a matéria impressa nas casas e tudo mais. Então, meus cumprimentos aos professores, porque eu acho que trabalharam demais e a gente precisa ter um trabalho, quando que vem Mulheres do Brasil, resgatar esse papel do professor, muito importante. Bom, eu quero dizer para os jovens que eles não podem perder a oportunidade que vai aparecer para eles aí. Porque, assim, os outros me perguntam, Luísa, você sempre foi líder? Eu falei, não sei se eu sempre fui líder, mas falava assim, antigamente, jovens, o que era um trabalho que a gente tinha que fazer? Eu estudava no colégio, era arrumar, sabe, dia de Corpus Christi, a gente feitava as ruas de serragem, e a gente tinha que bolar aquilo tudo. Quem vai liderar? Eu estava lá liderando. Então, assim, eu estava sempre apanhando, aprendendo e liderando. Quem quer fazer isso? O máximo que a gente ia, de Franca, era numa excursão a Poços de Caldas. Quem vai liderar? Eu estava lá junto. Então, assim, eu nunca fugi de nada que eu pudesse me desenvolver, porque eu também não tenho o compromisso de ser perfeita. Eu tenho o compromisso de fazer, de redirecionar o erro e de fazer rápido. Então, o que eu tenho para ver para você, se você esperar tudo da escola, você não vai ter. Você não vai ter. Você vai ver que numa carta do meu filho, eu escrevi no primeiro emprego dele, não identifique pessoas nem organizações. Não tem ninguém perfeito. Não vou nem falar do que a educação no Brasil precisa ser mudada, que isso é um programa que eu estou trabalhando em Mulheres do Brasil. Primeiro, eu quero botar a saúde em mão, porque a saúde está pronta na Constituição, que é o SUS. Então, eu vou contar um pouquinho depois. Mas é você que vai traçar seu caminho. É só você. Não tem outra. A oportunidade de quem está nos assistindo já foi dada. Até para assistir, para estar nesse evento que o professor Edson e a FECAP está fazendo tão bem feito. Com capricho, com cuidado, redirecionando. Eu já fui em evento presencial deles, então, assim, eu já tive o prazer de ir presencial e, de repente, eu estou aqui no evento. Então, assim, você é responsável. E você, empreendedor que está me olhando também, que está me assistindo, se o seu negócio não deu certo, parte para outro, mas faça, aprenda o erro que fez agora. Lamentar e reclamar e ficar culpando o outro, não vai dar certo. Então, faz. Então, assim, é isso que eu quero te dizer. Eu não perco uma oportunidade. Agora, na epidemia, eu falo, puxa, eu não sei fazer isso. Foi uma realidade muito diferente, vai me exigir atitude diferente. Então, eu fiz de conta que eu não sabia nada.
e que eu tinha todos os dias que aprender alguma coisa. E me dispus. Eu fiz mais de 400 apresentações para pequena e média empresa, participei de mais de 100 entrevistas entre as rádios do interior, e aí eu fui fui em Roda Viva, vocês viram, fui no Bial, mas eu fui também para aquela pequenininha lá no interior do Nordeste, uma rádio, e eu não selecionei, porque eu estava lidando com a pequena e média empresa para ajudar. Então, assim, eu fui me descobrindo. Aí eu tinha um pessoal que tinha feito um escopo de um livro para mim, eu falei, gente, não adianta vocês fazerem isso aqui, eu sou inacabada, agora isso aqui já mudou tudo, eu não sou mais aquela minha pessoa que vocês fizeram o escopo, porque eu estou sempre em transformação. Mas isso exige de eu saber que eu não ganho dos dois lados, que qualquer sacrifício que eu faço, qualquer atitude que eu vou tomar, quando eu resolvi estudar à noite, trabalhar durante o dia, eu tive que largar barzinho, eu tive que levar encontro com os amigos, eu tive que fazer uma opção. Não quer dizer que sábado eu não ia, domingo eu não tinha uma vida de juventude, mas você não tem nada na sua vida que você ganha dos dois lados. Você tem que ter muita consciência do que você quer e parar de reclamar atitude. Por que eu vou reclamar hoje? Nossa, como é que você faz? Você fez 400 lives. Falei, gente, eu tomei essa medida, eu quis fazer isso. Então, eu nem canso quando você quer e faz com muito amor. Eu fiz. Eu falei, é uma forma de eu usar meu papel de líder cidadã nesse momento. Então, é isso que eu queria falar com vocês. Não foque no problema, foque na solução. Aí vocês vão ver que a vida vai aparecendo. E é simples, gente. Erra, redireciona, pede desculpa, vai para frente. Mas redireciona o erro. Eu detesto errar o mesmo erro 2 vezes, me chamo de burra quando eu erro o mesmo 3 vezes, porque eu tenho que dar espaço para novos erros. Agora, ficar te repetindo o mesmo erro todo dia, eu não dou espaço para novo e fico me justificando. Excelente, Luísa. Saad, você é um educador. Como é que você enxerga isso? Sei que você poderia falar discursos imensos sobre esse tema, porque é o que está no teu coração. Mas me conte um pouquinho. Acho que você está sem áudio, viu, Saad? Desculpa. Eu vou muito na linha da Luísa, assim, eu concordo absolutamente que a educação é a base de tudo. A única coisa que eu gostaria de contribuir, assim, é que a educação mudou muito, né? Então, hoje, cada um dos jovens também é um conteudista, também é um consultor de conteúdo, também é um influenciador. Só que se esse jovem não estiver preparado, infelizmente, ele vai direcionar as pessoas para o lado errado. Ele vai influenciar, mesmo sem querer, para o lado errado. Então, eu entendo que a educação hoje, ela é uma educação que precisa muito da curiosidade do jovem. O professor em sala, ele tem que ter muito mais habilidade de conduzir, ele não precisa transmitir o conhecimento está disponível em tudo quanto é lugar, mas ele precisa conduzir essa construção do conhecimento com as informações que os jovens trouxeram de N outros lugares, mas principalmente, pegando carona no que vocês falaram aqui, né, conteúdo relevante e ideias acionáveis. Hoje, as pessoas, e mesmo os jovens, eles não têm interesse por conteúdos que eles não percebam valor, que eles não percebam a possibilidade de implementação. Então, esse é um ponto importante. A educação, ela tem que ser divertida, ela tem que ser desafiadora, ela tem que ser provocadora, porque senão fica um negócio que eu falo, mas para que eu vou usar matemática? Para que eu vou usar... Por que eu tenho que falar nós fomos e não pode falar nós fumo? Então, ele tem que saber a importância de cada uma das coisas, onde ele usa, e na verdade, tudo tem uma razão. A verdade é essa. Né? Então, se ele entende o porquê, lá na frente pode fazer falta, então vamos construir juntos aqui. Então, de maneira leve, né?
pouquinho sobre o papel. Eu quero só aproveitar o que ele falou para ser bem rápida. Imagina. Como todas jovens, vocês não precisam ter vergonha de vender, sabe? Parece que vender é o máximo, é horrível. A venda é o combustível de uma faculdade, ter aluno, de uma empresa, ter aluno, ter cliente, ela que é o combustível. Então, Gabriel, nós somos uma família vendedora ao extremo, a gente adora vender. A gente, quando eu fui para a revista Veja, em 2005, eu nem era muito conhecida de jeito nenhum, e eu fui na capa amarela. Eu tenho até um papel aqui, eu acho que está aqui, para te mostrar, e eu assumi naquela época, hoje eu falo, gente, mas aquele povo deve ter me chamado aquela cafona do interior, hoje eles não falariam isso, aqui, ó, tá aqui, ó, eu assumi que eu era vendedora, então, assim, a gente tem que aprender a relacionar com os outros, explicar com a família, a gente vive, vender, você interagir com o outro, no mundo do outro, então, isso é onde você aprende, realmente ter o que estão usando tanto, que é empatia. Eu trocar, nesse momento, quando você escreveu, eu troquei de papel um jovem que hoje vê o Magazine Luiza e que o avô dele, depois um dia eu quero que você me conte as histórias que foi te contada da cristaleira, então assim, por isso que eu quis falar com você. Então assim, naquele momento eu pus a minha emoção e a sua emoção, eu troquei de papel com você e pedi licença. Então, é isso, e outra coisa, é não perder a sua essência de simplicidade, ninguém tem nada, nós estamos dele, nós estamos de dinheiro, nós estamos de emprego, nós temos que fazer cada dia melhor. Então, eu peço a Deus todo dia para me dar sabedoria, autoridade e justiça. E tem um pacto com ele, viu, Gabriel? Toda vez que eu estou me sentindo muito, me achando a dona, porque poder e dinheiro é um problema, poder é pior ainda, porque ele me derrubou o tapete, eu caio várias vezes para me lembrar, viu? Porque a gente é humano e tem que entender isso. Mas foi uma coisa muito interessante o que aconteceu aqui agora. Que excelente, Luísa, que coisa bonita que aconteceu realmente. E a gente vive histórias, a gente vive narrativas, não é isso? A gente na faculdade fica com teorias, né, que são importantes, evidentemente, mas as histórias nos fazem pensar nossas vidas, né? Tem um conjunto de questões, são diversas, que tocam a questão da diversidade, Luísa. É evidente que a gente precisa ingressar nessa temática, que ela é das mais importantes, não apenas para o Brasil, mas no mundo inteiro. Então, a pergunta, tanto para o Saad quanto para você, Luísa, é: o que a gente precisa fazer para ter empresas mais diversas? Aí, o diversas, eu vou até pontuar aqui os pontos específicos que os alunos e participantes estão colocando. Citaram aqui, por exemplo, a questão das mulheres com, digamos, 40 a mais, que é uma questão interessante, importante, mulheres que passaram pela gravidez, às vezes que estão em processo de gravidez, num mundo que parece que valoriza os jovens, né? Valoriza a juventude eterna, assim. A pergunta é: o que a gente tem que fazer nesse aspecto? Que oportunidades as empresas têm? Que responsabilidades as empresas têm? Diversidade é o tópico, portanto. Quem quiser falar. Eu posso começar. Por favor, Saad. Eu posso começar. Eu acho que a gente tem desculpa, eu acredito que a gente tem um viés na hora que a gente está falando de diversidade, que às vezes a gente não percebe, né? A diversidade, na minha visão, ela tem que ser plena, né? Então, a gente está falando especificamente aqui de mulheres, né, e tal, e eu posso falar com tranquilidade disso, porque 85% do time Espro é composto de mulheres, e eu tenho 50% do meu time de liderança, que responde diretamente para mim, composto por mulheres. Então, a gente tá bem equilibrado com isso. Mas eu entendo que no mercado tem, de fato, uma divergência aí entre representatividade, isso aí todas as pesquisas mostram, né, que as mulheres demoram para alcançar cargos maiores e quando alcançam como remuneração menor, e tem um histórico aí de cultura, né, de como as pessoas foram absorvendo, como as empresas foram sendo criadas. Não vamos longe, né, os homens começaram a votar antes das mulheres, olha que coisa absurda, né? Então, eu acho que tem que ter uma ruptura e um redesenho disso, só que a gente não consegue impor isso às empresas, a gente tem que conscientizar os líderes, a gente tem que conscientizar os governos, a gente tem que conscientizar as entidades
para que isso aconteça. No caso de 40 a mais, então, a gente tem visto um movimento pequeno ainda, mas que tá crescendo, de manutenção disso, de manter as pessoas, as mulheres, mães, 40 a mais, nas posições, independente de qualquer uma das características, são características inerentes à mulher. Né? Assim, eu não posso ser privilegiado porque eu não engravido, né? E um homem com 40 a mais, talvez ele tenha mais possibilidade por estar experiente, e uma mulher com 40 a mais tem menos possibilidade porque ela tem filhos. O filho é dela e do marido, né? Ela não fez sozinha. Né? Então, assim, eu acho que tem que mudar um pouquinho também a nossa percepção do que acontece à nossa volta. Né? A mesma coisa quando a gente trabalha com características de desenvolvimento pessoal, onde você permite que as pessoas construam a sua própria trilha. Né? Então, a gente tem você constrói uma trilha de liderança e vamos imaginar o seguinte, as mulheres percebem que elas precisam melhorar uma determinada característica aqui de liderança ou de finanças e tal, e que não está lá. Né? Então, é uma deficiência dentro da parte de educação corporativa, por exemplo, de alinhar e colocar a possibilidade dessas pessoas se desenvolverem da maneira que elas percebam. E com o SAAD, que temos um grande programa. Eu penso que o grande programa nosso de trainee para revolucionar, que eu
Também eu nem sei bem quanto que é isso. Isso que eu falo, isso é papel, gente, está lá. Está lá o que eu preciso fazer todos os dias, muito bem feito, para continuar crescendo. Todos os dias, se você tem que fazer cada vez mais bem feito. É importante, eu acho que uma empresa que tem propósito, que nunca abriu, representar isso, é importante para o mercado, é importante para quem acreditou a vida inteira em propósito. É importante, mostrou que a sensação que eu tinha uma bolinha de uma raquete ping-pong, o propósito e o lucro. O lucro precisa existir. Eu não estava aqui hoje, mas muitas vezes eu abri mão do lucro a curto prazo para não abrir mão do propósito. E todas as vezes que eu fiz isso, no primeiro momento, parecia que eu estava perdendo muito dinheiro, mas no segundo mostrou que a gente estava... Isso. Para então passar para o professor Edson. Você quer ler, Luiz? Não, pode falar. Eu termino com a quarta, se possível. Claro, sim. Claro. Não, eu vou ser muito rápido porque a gente está extremamente alinhado, né? Assim, o ESP é uma entidade que nasceu pelo propósito, né? A gente nasceu com o propósito de educar, transformar e incluir os jovens vulneráveis do Brasil. Nós nascemos para cumprir uma política pública que, de alguma forma, o governo não tem como fazer, e a gente faz com muito orgulho e com muita responsabilidade. Então, todo dia, a gente acorda buscando um jeito de fazer melhor do que a gente fez ontem e de impactar um jovem a mais do que a gente impactou ontem. E o nosso grande desafio é fazer com que o jovem que passe pelo ESPRO, seja pela nossa formação para o mundo do trabalho, seja pelo programa de aprendizagem, nossas oficinas de geração de renda, ou nossos encontros de fortalecimento de vínculos familiares, que ele consiga dar 1, 2, 3 passos na direção daquele jovem que teve mais oportunidade que ele, e assim possa mais rapidamente ocupar o seu espaço, seja no mercado de trabalho, mas principalmente como cidadão consciente da importância que ele tem para fazer esse país crescer. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, uma vez que os nossos propósitos são muito similares, cada um na sua área, né? A gente tem aqui o exemplo da Luísa, que é uma empresária, a FECAP, que é uma instituição de ensino que a gente respeita muito, e o ESP, que é uma instituição filantrópica, todos com o mesmo olhar, que vibram no mesmo diapasão, e eu agradeço muito a oportunidade de poder conversar aqui com a Luísa, que é parceira nossa em várias iniciativas, inclusive o Magazine Luiza é parceira do ESP, eu agradeço também, e vamos em frente. Nós que agradecemos a você, Saad. E logo mais teremos muitas novidades em trabalho em conjunto, ESPRO e FECAP, seguindo aí nessa batalha pela educação com propósitos e empreendedora. Luísa, estamos ansiosos. Vamos lá. Eu posso oferecer para vocês. Como gratidão, obrigada a todos, aos Edson, o reitor e o professor, ao Saad e a todos vocês que estiveram aqui. Meu filho hoje é presidente da empresa, por acaso. Eu nunca falei para ele ser presidente, nunca falei para ele trabalhar no Magazine Luiza. Ele teve uma saída, e hoje ele é um dos jovens mais requisitados, mais conhecidos. E quando ele entrou muito cedo na GV, quando ele teve o primeiro emprego em 96, que o programa de estágio, não era nem de trainee ainda, eu escrevi uma carta para ele. E o que eu desejei a ele naquele momento, eu desejo a vocês,
aos filhos de vocês, de quem está me assistindo, vocês vão ver que eu tenho razão. Eu não mandei ele ganhar dinheiro, nem mandei ele ser presidente, nem trabalhar no Magazine Luiza. Nunca falei, ele veio de livre e espontânea vontade, e foi presidente porque ele foi escolhido por um conselho que, inclusive, tinha acionista de fora. Franca, 18 de março de 96. Eu sou de Franca, viu, gente? Meu filho querido, é muito bom para nós pais quando sentimos e presenciando a evolução e os ciclos dos filhos, principalmente quando esses ciclos são conquistados com determinação, esforço e, acima de tudo, com muito amor. Hoje você está iniciando mais uma etapa de sua vida e gostaria de deixar registrado a minha satisfação. E como mãe não poderia faltar algumas orientações. Acredite sempre em você mesmo, na sua fé e que tenha um absoluto. Procure não identificar coisas nem pessoas. Tenha sempre uma atitude de troca, dar e receber. Não abra mão por nada da sua ética, moral e crença na evolução do homem. Saiba que tem um propósito e uma missão. Descubra e lute por ela. Tenha tempo para tudo, por isso se organize, crie ritmo e rotina. Tenha paixão pelo que faz, pois só assim fará melhor e mais fácil. Seja sempre você mesmo. Nunca omita a verdade. A transparência é importantíssima em todos os momentos. E peça sempre, como eu peço sempre, as suas forças, que lhe dê sabedoria, autoridade e justiça. Então, o líder precisa ter isso. Sejam muito felizes e muito obrigada por essa oportunidade. Sem palavras, Luísa. Muito obrigado. Eu, como pai, estou um pouco emocionado. A Roberta passa para você a carta, ou o Ricardo, você pode colocar à disposição aí do pessoal, tá bom? Eu agradeço muito, viu? Eu queria, antes de passar a palavra também, muito obrigado de novo, Luísa, muito obrigado, Saad. Que parceria bacana que estamos fazendo, que convívio gostoso que tivemos hoje, como impactamos esses jovens. Quero antes também de passar a palavra... Obrigada, Alexandre, Vinícius, e você, Edson, antes de eu passar o Edson. Muito obrigado. Eu também queria destacar o agradecimento ao Vinícius Mendes, que está aqui conosco, grande colega, enfim, sem palavras para agradecer, Vinícius, a sua participação conosco aqui. Muito obrigado. E, professor Edson, com a palavra. Obrigado, Edson. Bom, eu quero só reforçar um agradecimento ao Saad, Luísa, né, pela oportunidade aí de passar pouco mais de uma hora com vocês, online aqui, né, aprendendo muito. Agradecer também ao Edson Barbeiro pela sempre competente mediação. Eu disse que eu estou bastante feliz, né, por ter ficado aí pouco mais de uma hora com vocês, mas eu confesso que a gente gostaria de ter vocês dois mais por perto, né? Então, assim que a pandemia permitir, já estou fazendo aqui o convite em nome da escola para que a gente faça uma outra conversa, uma outra possibilidade de aprendizado no nosso teatro, aqui na nossa escola, e, claro, fazendo a transmissão para poder dar oportunidade para todo mundo. Muito obrigado. Obrigada, tchau, gente. Beijo, obrigado. Tchau, Luísa. Muito obrigado. Quero também registrar o agradecimento ao time que fez toda a operação desse seminário, com destaque para a Carol, para o Wagner, todo o time aí que foi absolutamente brilhante, absolutamente incrível, viu? Estamos um timaço. Obrigado, Luísa. Obrigada. Muito obrigado. Estamos encerrando aqui. Acompanhem, então, Conexões Empresariais dessa semana. Muito conteúdo impactante, viu? Muito obrigado a todos e tenham uma boa semana. Há 118 anos, 2 visionários se juntaram para criar a primeira escola de comércio do Brasil. De lá para cá, a FECAP não parou de juntar. Juntamos sonhos, somamos esforços, aproximamos talentos e empresas. Juntamos quem é diferente, unimos fronteiras, colecionamos conquistas. Somamos conhecimento, unimos a tradição e o novo. Juntos, misturados, conectados. O que nos junta vai além do espaço físico da sala de aula. O que nos une é o espírito alvarista de trabalho em equipe, cooperação e inovação. Estar junto é ter alguém com quem contar.
Estar junto é ter alguém para nos incentivar. Junte-se a nós. Juntos, iremos cada vez mais longe. Na FECAP, a gente realiza juntos. FECAP, 118 anos